Boa tarde. Nós estamos em mais um capítulo da série Turismo Rural, Memórias Femininas, que hoje vai lá para o Rio Grande do Sul. A gente vai conversar com a Aline, que é uma professora universitária, conhece o turismo rural desde a sua base, tem uma visão ampla do estado. E, Aline, esse é um projeto que está sendo gravado, é um canal de YouTube que está sendo gravado, só para fazer um recorte, em 2020, na época de Covid-19, onde nós estamos construindo essas memórias femininas, porque historicamente o turismo rural brasileiro tem muito a ver com a mulher. Como você que olhou o turismo rural de uma forma totalmente feminina, nesse sentido de olhar o todo, outras mulheres estão participando. Nesta lógica, eu gostaria de agradecer a tua participação. Eu sempre falo que, como isso é uma colcha de retalhos, como muito fala bem Clara Coralina, quem se apresenta é você. Você que conhece essa história, por favor, se apresenta. Seja muito bem-vinda e vamos lá. Olá, boa tarde. Já está para mim a câmera? Já. Olá, boa tarde. Eu sou a Aline Moraes. Eu sou, como a André já me apresentou ali, aqui do Rio Grande do Sul, né? Moro na cidade de Viamão, primeira capital do estado. E o meu histórico com o turismo rural, a minha relação com o turismo rural, ela é antiguinha já, né? Começou, acredito que é com a própria escolha, né, do curso para estudar. Quando eu escolhi cursar turismo lá na década de 90, muitas pessoas achavam engraçado, né? Até hoje acham, né? Cursar turismo. Por que turismo, né? Se a minha família não era dona de hotel, nem dona de nenhum empreendimento, por que eu ia fazer turismo, né? Com o que eu ia trabalhar? E eu me interessei bastante por turismo porque quando eu fui estudar os cursos, né? Decidir que área que eu gostaria de seguir, o turismo me pareceu uma área com um grande potencial de desenvolvimento local, né? Me pareceu que é um setor que promovia transformação social, e eu gostei muito dessa parte que eu vi, e por aí que eu escolhi entrar no turismo. E dentro da faculdade me identifiquei mais mesmo com aquelas disciplinas vinculadas à parte da geografia, meio natural, planejamento, aquilo que tinha saída de campo, né, que tinha trabalho externo, as das áreas sociais, né? E também ali nessas disciplinas se fortaleceu muito a ideia de um turismo transformador, né, das comunidades onde ele funcionava. E talvez até pelos professores que eu tive, que trabalhavam bastante nessa linha, né, eu consegui me achando por aí. Na hora de escolher, né, um destino para fazer trabalho de conclusão de curso, eu escolhi trabalhar com o turismo rural, né? Foi o segmento que mais me atraiu e eu decidi estudar mais sobre esse segmento. Paralelamente, a gente tinha ali um convênio na época da Prefeitura de Porto Alegre com a PUC, que era a universidade onde eu estudava, no planejamento de novos destinos para a cidade, aproveitando os espaços naturais e a área rural de Porto Alegre. Então, eu me encaixei nessa parte, né, nesse estudo, né, de planejamento de novas áreas para a cidade, novos destinos a serem ofertados, e junto fui fazendo ali o meu TCC. Nisso eu caí no que era o embrião, né, dos caminhos rurais de Porto Alegre, isso em 99, né, e comecei a trabalhar com eles ali. Inicialmente a gente começou com 3 roteiros pilotos que envolviam os bairros mais antigos de Porto Alegre, né, que era Belém Velho, Belém Novo, e Vila Nova e Lami, e começamos com roteiros pilotos nessas áreas, trabalhando principalmente com aquelas propriedades que trabalhavam produção de uva, vinhos, sucos, produção orgânica de fruticultura, né, e muitos vinculados à questão da cultura italiana, uma antiga colonização italiana que a gente tinha ali, e os produtores ecológicos mais para a área de litoral, digamos, né, mais próxima ao Guaíba, né, e onde tinha ali um núcleo de produtores agroecológicos que já produziam sistema agroecológico desde o início da década de 90, e ali se formou um outro roteiro. Então, a gente começou com 3 roteiros pilotos e eu segui mais com esse dos agroecológicos ali do Lami, muito por me identificar com aquele tipo de proposta, né, de produção de alimento saudável,
né, de levar isso para as pessoas, de fazer esse vínculo com as feiras, e comecei a minha trajetória com turismo rural por ali. Dali eu segui trabalhando muito com essa parte do rural e também um pouco com o ecoturismo. Fui trabalhar, né, numa cooperativa que montamos com os colegas da faculdade montaram, e eu me juntei a eles, que era a Codestur, né, Cooperativa de Formação de Produtos Turísticos. E com a Codestur a gente seguiu, né, desenvolvendo outros projetos no estado, né, trabalhando com captação de recursos via ministério e outras fontes, sempre no desenvolvimento de destinos turísticos. E acabei entrando no Senar para trabalhar com instrutoria de turismo rural, né? Essa oportunidade de trabalhar com instrutoria de turismo rural, que eu trabalho até hoje, né, no Senar, me deu a possibilidade de viajar o estado todo, porque, né, tinha demanda de cursos e programas de turismo rural para todo o estado. A primeira turma que nós tivemos foi aqui em Porto Alegre, nos Caminhos Rurais, e a segunda, mais ou menos paralelo, foi em Bagé, né? Então, duas regiões bem distintas uma da outra, né? Me vi trabalhando Porto Alegre, né? Dentro de um cenário dentro de uma grande metrópole, né? Então, tipos de serviços e atratividades distintas, e paralelamente a região do Pampa, né? Com toda uma outra cultura, uma outra história, uma outra atratividade, mas consegui, né, ir levando e fui me agregando sempre nessa questão do desenvolvimento de novos destinos. E para mim sempre foi muito, muito atrativo. Diante desses trabalhos, eu também me vi carente de outros conhecimentos, né, e fui buscar uma pós-graduação em agricultura orgânica, na Universidade de Caxias do Sul, que me deu um conhecimento maior também para poder entender aquela prática e aquele modo de vida que eu estava encontrando em várias propriedades, e foi muito interessante poder ter esse outro conhecimento, que também me abriu outras portas e me permitiu trabalhar mais ainda com produtores ecológicos, né? E muito também demanda, né, dos espaços rurais em geral, sempre tem a demanda nas propriedades por atividades que acabam se enquadrando em outros segmentos, e normalmente o ecoturismo é muito presente, então acabei me especializando mais também junto com ecoturismo e educação ambiental, que para mim são coisas que estão entrelaçadas, né, permanentemente, né, o rural com o ecoturismo, com a educação ambiental, uma coisa está vinculada com a outra, para poder conseguir, né, esse outro produto, atender essa demanda de um novo turista também, que a gente tem identificado nos últimos anos. A minha aproximação com a academia começou efetivamente, né, no curso superior. Já dava aula antes, né, Senac, Senar, no Instituto Federal trabalhei bastante nos Pronatec, com formação de condutores ambientais aqui em Viamão, para Porto Alegre, cursos de sustentabilidade, formações diversas. E aí acabei chegando no ensino, né, superior, quando eu fui contratada em 2013 para dar aula no curso de bacharelado em turismo do Centro Universitário Metodista IPA, aqui de Porto Alegre. Então, tenho trabalhado, né, na academia desde 2013, o que possibilitou também a ampliação até de parar e examinar melhor, né, esse cenário todo que a gente tinha. Eu já tinha conhecimento do turismo rural. A nível estadual, eu já vinha fazendo essa reflexão, né, de um olhar mais amplo sobre o estado como um todo desde 2010, quando eu trabalhei, né, contratada no projeto do Turismo Rural Gaúcho, em que a gente precisou fazer um diagnóstico mais atualizado de todo o turismo rural que a gente tinha no estado, e se começou ali um outro trabalho, que a gente chamava na época de um GT de turismo rural, formado por representantes de diversas entidades, para poder, né, dar essa atualizada e uma qualificada no turismo rural do Rio Grande do Sul. Isso ficou parado por um tempo, mas eu segui, né, nessa atuação pela universidade, e em 2014, né, logo depois passou a Copa, reiniciaram os trabalhos desse GT novamente. Então, fui chamada e acabei ficando como representante do IPA, nessa que depois se tornou esse GT de trabalho de turismo rural a nível estadual, que se transformou numa Câmara Temática de Turismo Rural, que eu integro até o momento, né? Essa Câmara Temática foi onde a gente conseguiu desenvolver de uma forma mais ampla e juntar essas visões, né, tanto minhas, né, da
academia e da parte prática das propriedades, quanto de outras pessoas e outras entidades que também trabalhavam cada um na sua parcela. E se juntou nessa Câmara Temática representantes de várias entidades, né? Representante da Emater, representante da Universidade de Caxias do Sul, da PUC, né? Então as universidades representadas, a Emater, o SEBRAE, a Associação Brasileira de Turismo Rural, a BBTur, né? Várias entidades que se juntaram para compor essa Câmara Temática e passar a fazer um ordenamento novo. Então a gente começou a retomar, né, o trabalho que tinha sido parado durante um tempo, retomamos os diagnósticos de turismo rural do Estado, fizemos todos os instrumentos de pesquisa e passamos a fazer esse diagnóstico anual desde então, e estamos mantendo um cadastro de propriedades, né, e atualizando o diagnóstico. Muito forte com a parceria da Emater, que são os técnicos que vão às propriedades fazer a aplicação dos questionários, né? E a gente faz toda a parte de estruturação dos documentos e organização de qualificações, participação em eventos. Então, esse trabalho tem sido muito importante da Câmara Temática por dar essa visão geral do Estado que a gente tem do segmento no Rio Grande do Sul. Ainda não temos todas as propriedades cadastradas, um trabalho que ainda está em andamento. A gente já tem um bom número de propriedades cadastradas, a gente tem cerca de 400 propriedades com cadastro já ativo e disponibilizado no site. E dessas propriedades a gente conseguiu também medir e atualizar, né, aquela realidade que a gente conseguia antes só ter uma noção através de pesquisas acadêmicas, né? Então, agora, com essa pesquisa, com esse diagnóstico realizado diretamente nas propriedades, a gente conseguiu ter um olhar, digamos, mais fidedigno, né, da situação dos empreendedores que estão trabalhando no segmento hoje no Rio Grande do Sul. Então, a gente conseguiu identificar principais atividades ofertadas, os municípios que têm trabalhado de forma mais organizada, com roteiros formalizados, o perfil de quem trabalha nas propriedades. Hoje em dia se confirmou, né, um traço antigo que a maioria, majoritariamente, dos empreendedores envolvidos no receptivo das propriedades são familiares, né? Cerca de 70% das pessoas envolvidas são da própria família. A gente conseguiu identificar melhoria de qualidade de vida apontada por todos eles, melhoria também da qualidade de serviços, né, e produtos ofertados, porque muitos se deram conta de que vários dos seus produtos alimentícios, que muitas vezes não eram nem totalmente aproveitados, hoje, né, tem um valor, né, e um direcionamento via a venda direta para o turista. Então, a gente conseguiu medir esse aumento, né, do desenvolvimento de novos produtos na propriedade em função do turismo e também da venda direta dele, né, que nos dá elementos para poder comprovar o que a gente sempre dizia que funcionava, e agora a gente tem os dados nos mostrando efetivamente que isso funciona, né? Então, esse trabalho vinha sendo né, ampliado ano a ano e interrompido, né, nos últimos tempos por alternâncias no Estado, e agora para completar com a função da pandemia, né, que veio nos paralisar totalmente, não só a Câmara Temática, mas também todos os empreendedores com quem a gente se conecta hoje, né. Então, neste momento, né, a Câmara Temática de Turismo Rural do Estado está parada, mas os seus representantes não, né? Como professora acadêmica e professora também do Senar RS, eu sigo o meu trabalho de turismo rural neste momento, assessorando as propriedades e os grupos, né, que eu atuo em todo o estado, no sentido de dar a eles alguma orientação nesse momento, que estão todos parados e acabam demandando muito da gente, né, por ter essa relação de confiança e através dos anos, né, de acompanhamento, e se criou essa demanda. Então, a gente, eu digo a gente, porque não sou só eu que estou fazendo isso, acho que tem vários técnicos fazendo isso também, né, seguindo trabalhando, mesmo sendo um trabalho extra, né, que não está contemplado dentro de um curso ou de uma assessoria oficializada, mas a gente está fazendo esse trabalho, né, de assessorar as propriedades nesse momento,
principalmente buscando, né, orientá-las a aproveitar o momento para fazer aquilo que antes não tinha tempo, porque estavam ali atendendo os turistas, né? Então, aqueles trabalhos que estavam paralisados, tirar da gaveta e pensar outros também, como qualificar a sua presença nas redes sociais, ampliar ela, pensar, né, essa linguagem, né, para o mundo digital, que muitos se recusavam até e agora viram que é essencial. Então, nesse momento, a gente tem feito esse trabalho, né? E eu tenho encontrado muita demanda, particularmente, dos grupos que eu atendo nos últimos meses, nesse sentido, né? De o que fazer, né? Como me organizar para voltar para o turismo rural quando isso for possível, né? Alguns pensaram, né, em reabrir já, mas a função das bandeiras e o aumento do número de casos em várias regiões tem feito com que as pessoas, né, esses empreendedores se dessem conta de que realmente era um risco que muitas vezes pode não valer a pena para todos, né? Eu sempre dei a orientação de que, como a maioria deles, né, recebe as pessoas com a sua família, né? Quem recebe ali é a sua família diretamente, a sua esposa, a sua mãe, seu filho, né? Todo mundo que faz esse receptivo, normalmente a maioria é familiar. A orientação correta é que cada família avaliasse, né, os riscos a que estão expostos e se isso realmente era necessário, em que medida era necessária essa retomada antes de um momento mais seguro. Boa parte dos que eu acompanho estão parados, estão fechados, né, nesse momento fazendo esse trabalho, né, esse dever de casa, né, de rever como que estavam as coisas, recuperar algumas áreas, reformar espaços dentro do possível, né? Porque também não é um momento para ninguém estar fazendo investimentos, né? Mas eu tenho orientado todo mundo a buscar aquilo que é possível fazer nesse momento, né? Muitos têm buscado cursos, né? Cursos online que eles não estavam acostumados a fazer, mas agora estão fazendo. Cursos online, assistido às lives, eu participei de várias lives e convidei eles para outras lives, né, de outros que a gente recebe na rede que tem temática relacionada com o meio rural e com a retomada e com o próprio serviço turístico de forma mais ampla, né, tem direcionado para eles e tem visto assim uma boa adesão, né, a parar, ouvir, né, estar por dentro do que está acontecendo e repensando as suas ações. Da mesma forma como eu tenho a maioria deles unidos em grupos, né, tenho buscado fortalecer com eles também a atuação desses grupos, né, não só a relação de solidariedade, de ajuda mútua ali com o que demanda de cada propriedade em relação ao grupo, mas também de formalização, né, em que medida que uma formalização vai beneficiá-los nesse momento. Alguns pararam para finalmente buscar um cadastro, para buscar a formalização dos grupos, buscar a formalização das suas propriedades. Então, é um momento, né, de repensar e planejar, né, as ações futuras. Para mim, né, é o que eu esperava, porque consigo vê-los mais seguros para voltar depois, tanto para eles, né, para a preservação das suas famílias, quanto para receber as pessoas de uma forma mais segura, porque desde o início sempre até repeti isso em algumas lives e sempre grifei bastante com eles que, na verdade, no retorno, a confiança vai ser um produto dos mais demandados, né? Aquele que conseguir demonstrar, né, que o seu espaço é um espaço seguro, que as suas práticas são seguras, que teve uma conduta segura ao longo, né, da pandemia, com certeza vai sair na frente com a valorização do seu produto e pelo seu próprio posicionamento, né? Sempre tentando grifar no grupo que seja entendido a situação dos colegas e daqueles que decidirem, por alguma razão, retomar antes dos outros, mas que isso seja também discutido no grupo, né, e alinhado no grupo. Então, diante dos grupos que eu acompanho, isso tem funcionado muito bem e tem sido muito bom para mim nesse momento, né, enquanto profissional, que lá no início, né, escolhi o turismo por ver nele, né, um segmento que promoveria transformação social,
já tinha visto isso, né, em várias propriedades, em várias pesquisas realizadas, mas nesse momento estou podendo ver também um momento de reinvenção, né, deles se reinventarem, né, o seu próprio social, tanto das suas famílias quanto das suas comunidades. E isso eu acho que é muito importante para o momento, a gente conseguir acompanhar como que essas propriedades e esses empreendedores estão conseguindo reinventar os seus negócios, né, mais do que nunca, até alguns num desafio maior, porque alguns estavam recém começando, né, a pensar os seus negócios e já vão ter que repensar eles, né, e outros vão só adequar atividades e pensar novos serviços, novos produtos, né, mas tem sido muito interessante poder acompanhar, né, essa evolução do turismo rural, não em uma única região, mas em várias, como eu tenho conseguido acompanhar. Hoje eu acompanho propriedades do Pampa, região metropolitana, litoral norte e Serra Gaúcha, e tenho conseguido, né, ver assim um movimento muito semelhante em todos esses. Claro que algumas regiões o pessoal apresenta assim uma ânsia maior pelo retorno, né? Mas também, né, seguindo na mesma intenção de seguir com o grupo e de ouvir a decisão coletiva para conseguirem se manterem mais seguros, né? Entendendo, né, que o que um faz impacta no destino como um todo, né? O que é bem importante de destacar. Então, acho que esse meu histórico aí no turismo rural, ele tem sido bem produtivo, né, e satisfatório ao longo dos anos, no sentido de conseguir realmente ver, né, que através do turismo rural é possível alcançar aquela transformação social que eu almejei lá quando eu decidi fazer turismo, né? Então, enquanto outros colegas que se formaram comigo até desistiram e foram atuar em outras áreas, eu tenho a felicidade de ter conseguido ver, né, no turismo rural, e aí ampliando para o turismo no espaço rural, né, tem vários outros segmentos com os quais eu já trabalhei no desenvolvimento desses destinos, e que esses todos juntos, né, dentro da ideia de um desenvolvimento rural efetivo, né, ele sempre foi eficaz, né, sempre funcionou. Sempre tem aqueles que às vezes também desistem, né, ou por falta de apoio também do poder público, de outras situações, acaba não decolando o destino, mas às vezes tu pensa que não e tempos depois um te escreve lá dizendo: "Oh, prof, né, reabriu meu negócio, eu consegui colocar para funcionar o meu negócio", né, o que também é um processo de aprendizagem, sempre foi de ver que realmente, né, a gente tem que aprender a ver e aceitar, né, e esperar os processos de cada destino, de cada empreendimento, né, nem sempre anda na velocidade que a gente gostaria, mas anda, né, e isso que é legal, de ver que funciona, né, realmente um segmento que promove desenvolvimento rural para as suas comunidades. Então, isso sempre tem sido muito satisfatório. E tem sido também, eu acho que uma aposta, né, e uma expectativa de que realmente na retomada das coisas é esse o segmento, né, segmento de turismo na natureza, ou no meio natural, rural, que realmente vai ter condição de fazer esse receptivo das pessoas, né, que não vão poder viajar para mais longe, né, e vão poder encontrar no seu entorno, né, na sua própria região, os lugares para fazer esse acolhimento dos seus anseios, né, porque hoje em dia já tem tanta gente desesperada de estar dentro do apartamento e buscando qualquer parque, fazendo até aglomeração quando não deve, né, mas é importante também que as pessoas, os empreendedores de forma geral, se lembrem de alertar as pessoas disso, né, nas suas comunicações, de que quando for possível, eles estarão lá para receber, né, e esse momento tem sido muito importante para eles, para se qualificarem, para receber da melhor forma, né, e a melhor forma é a forma que seja segura, tanto para eles e para suas famílias, quanto para os turistas. Então, vários, né, empreendedores que me dizem: "Prof, não tá só em casa, vem para cá, fica aqui com a gente, que aqui tá seguro", né? E na verdade, né, tem convites para ir fazer a minha quarentena no estado todo,
Mas aí a gente pensa, né? E sempre lembro eles, olha, obrigado pela oferta, né? Mas eu estou num lugar de bandeira vermelha, né? Então eu não posso sair daqui para lugar nenhum, porque Deus o livre contaminar alguém, né? Então vocês também fiquem quietinhos aí, que assim que der a gente se vê de novo. E é isso que a gente tem que lembrar aos turistas de uma forma geral, né? Que assim que der a gente se vê de novo. Olha, você Eu acho falou uma que é. coisa que eu achei super interessante, que os tempos são outros, né? Que quando você vai para uma região, eu acho que os tempos, a cadência, né? Realmente é uma outra cadência, é uma cadência e que agora vai ser muito interessante, porque agora é esta nova cadência que vai nos permitir que o turismo rural pode oferecer, sem dúvida nenhuma, e eu também concordo com você que eu espero que os empreendedores de turismo rural, de todos, né, de uma forma em geral, tenham parcimônia, tenham tranquilidade, para que nesse momento analisem. Hoje de manhã eu fiz algumas entrevistas para o canal e eu estava conversando com um grupo de Monte Alegre do Sul, né? Monte Alegre do Sul é uma região paulista que eles estão já com uma bandeira, a bandeira amarela, então é o terceiro grau, já estão e com autorização há um mês. E essa empresária virou e falou: olha, eu fiquei um mês pensando sobre isto antes de abrir, porque quem atende sou eu, meu marido, meus filhos. A família. É uma pousada de charme, né? Não é uma pousada de charme, produtores de café especial. E a relação, ela é uma relação muito. Eles estão lá. Depois, eu acho que eu também entendo da necessidade da reabertura, mas eu também entendo que é momento de pensar a melhor forma de abrir, né? A melhor forma. E eu acho que a nossa, então que nós não percamos essa cadência rural que você tanto falou, que antigamente o nosso tempo era outro, né? E agora as pessoas rurais estão tendo, o pessoal está querendo, não, tem que, vamos lá, vamos pensar. O turista tem que aprender isso, né? A gente, desde a faculdade, a gente brincava, né? Pô, quem é que ensina o turista, né? A gente ensina o empreendedor, a gente, né, aprende, mas ninguém qualifica o turista, né? Então, esse eu acho que é um momento também de qualificação do turista, esses movimentos e as campanhas que eu tenho visto, né, do volte depois, estamos fechados agora, para as pessoas entenderem isso, eu acho que é um movimento importante também, do turista aprender, porque é tudo muito imediato, né? E as pessoas se desconectaram dos tempos da natureza, né? E a agroecologia é tão maravilhoso de trabalhar com produtor agroecológico, porque a gente vê isso, né? O suco é o da época, a comida é a da época, né? A atividade é a que o tempo permite, né? A trilha tem uma época que dá, outra época que não dá, né? E as pessoas têm que reaprender isso, né? Eu acho que é importante esse momento. E é por isso que eu acho que no momento que antigamente a gente não tinha tempo disso, é o tempo de você conversar com o seu turista com essa intimidade, né? Então esse pessoal aprender a conversar com o turista, mandar informação para esse turista, olha, eu estou aqui, por isso que esses cursos de marketing digital está sendo muito importante. Eu acho que é esse momento, eu acredito muito no rural moderno, profissional, sem perder a ruralidade, ou seja, sem perder os seus tempos, esse vínculo com o teu visitante, né? Olha, nós estamos fechados, estamos nos preparando para te receber, mas a nossa goiaba está assim, quem está fazendo isso, ó, tá, tanto que esse hashtag Lojinha do Turismo Rural é exatamente para valorizar esse, esse aprendizado, eu acho, eu estou vendo um movimento muito claro. Eu acho que nós todas assustamos. Eu pelo menos me assustei muito, mas eu encontro no turismo rural e nas memórias mesmo, nessas nossas conversas. Esse canal nasceu exatamente num momento desse, né? Num momento que a gente não teria tempo de conversar antigamente, não teríamos tempo de parar e conversar e contar essas histórias. E você traz um Rio Grande do Sul de várias facetas e é isso que é muito legal. E eu vou te contar uma coisa. Quando você fala da academia, eu acho que a academia tem muito a ver com a extensão também. Quando você ia para
academia da universidade, mas aquilo que você fazia desde o começo, para mim, não tenha dúvida que é academia. É academos, né? O que Pitágoras e todos eles falam, você está lá para aprender e ensinar. Aline, eu queria agradecer muito. Você traz a perspectiva do Rio Grande do Sul. É por isso que a gente estava tentando conversar. Espero que nos vejamos proximamente, em breve. Hoje eu conversei com tantas mulheres do Sul que me deu vontade de... Tem uma mulherada boa aqui. Nossa, tem muitas, assim, é aquela coisa da... Eu hoje conversei com 2 polos, né, nas memórias, é gravado no sábado, eu conversei com a Paraíba, com as mulheres do semiárido, e com o Rio Grande do Sul, com as mulheres gaúchas. E, gente do céu, só tem força, só tem história de... Quando eu fui à Paraíba, me identifiquei tanto né, com as histórias. Eu disse, gente, eu podia ser daqui. Porque hoje eu conversei com vocês duas, né, com vocês, com o Nordeste e com o Sul do Brasil, sobre turismo rural na perspectiva feminina, e claro que com realidades distintas, a força motriz é a mesma, né? A resiliência, essa inteligência feminina que eu acho super positiva, o que alguns acham fragilidade, eu acho que é uma estratégia de olhar o mundo de uma forma ampla. Muito obrigada por receber o Memórias Femininas. E Imagina. Nos vemos em breve. Eu que agradeço, passou muito rapidinho. Obrigada. Fazemos a versão 2. Sim, claro. À disposição. Fiquem todos bem em casa, que isso tudo vai passar. Amém. Também, se cuide. Obrigada.